Oração a toda hora. Momento devocional. Pai Santo e Poderoso, nós estamos mais uma vez em Sua gloriosa presença e para mim é um grande momento especial, Senhor, de estar na madrugada contigo, sendo esta a terceira hora da noite, da madrugada, e eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por tudo. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, Deus forte, poderoso, o Senhor da batalha, o Senhor do universo, o Criador eterno, o qual eu amo e quero te adorar sempre, Senhor. Cada vida se põe aos teus pés, clame diante de ti, se ajoelhe, Senhor, e busque a tua face e alcance perdão, alcance compaixão e misericórdia da sua parte, Pai. Continua operando em cada vida, em cada lar, nas famílias que nos acompanham, Senhor. Que haja desembaraço nas suas vidas, que haja, Senhor, saúde nos seus corpos, nas suas almas, que haja cura divina, Senhor, que haja o milagre da salvação, Pai, eu te peço, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje dia 16 de dezembro, como Jesus é mencionado no livro de Apocalipse. Nosso subtema diz qual é o significado do número 7 em Apocalipse. Apocalipse 5:1 e Apocalipse 1:4, 2:1 e 8:2. O número 7 aparece em todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, João escreveu às sete igrejas, né? Capítulo 2, verso 3. Viu um livro com 7 selos, Apocalipse 5. 7 trombetas anunciaram os castigos que vão recair sobre a terra. As 7 taças da ira de Deus a serem derramadas sobre a terra. Apocalipse 16 também, a palavra hebraica, Sheva, significa o número 7. E encerra a ideia da plenitude ou perfeição. Ela poderá ser um dos símbolos encontrados na descrição da visão de João, escrevendo as 7 igrejas. Ele poderia estar simbolicamente escrevendo a toda a igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso versículo de ouro diz no capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e a sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, montado em cavalos. De sua boca saía uma aguda espada afiada, com a qual ferira as nações, ou ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse primeiro texto aqui, ele se refere não ao selo, mas se refere ao Cristo que, no capítulo 19, fala sobre essa manifestação gloriosa do poder do Cristo que vai operar no reino milenial. Na verdade, inquestionáveis, nós vamos ter a questão dos 7 selos, né? Hoje nós vamos falar sobre os 7 selos, rapidinho. Apocalipse 5, 1, 2, também Apocalipse 6, 1, 3, 5, 7, 9 e 12. Os selos na antiguidade,
Os documentos e pergaminhos, registros oficiais, eram lacrados com um selo de cera, em que normalmente se imprimia a marca da pessoa que os selara. Os documentos que levassem esse tipo de selo só poderiam ser abertos por quem tivesse autoridade na presença de testemunha. Desta forma, a vontade, os mistérios e a obra de Deus estavam registradas no livro de João, que João viu. Somente Cristo tinha autoridade para abri-lo e era digno de fazê-lo. O mesmo é verdadeiro no que se refere à vida eterna. Ele era o único que poderia abrir a porta do céu para quem pudesse entrar, né? Para os que viessem entrar. Nosso destaque diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 1:4. Aqui nós temos primeiro as 7 igrejas e os 7 espíritos. Agora, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 2:1. E também diz: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Então, com isso, nós estamos lendo versículos que falam dos 7 selos, que falam das 7 igrejas, das 7 estrelas, dos 7 espíritos. Esses aqui são textos que estão dentro do livro de Apocalipse que apontam para uma manifestação de Deus e uma ação divina em relação a tudo que vai acontecer ao final do tempo, né? Mas hoje nós estamos, no nosso assunto, vamos estar falando dos 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde abrir o livro, nem olhar para ele. E ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciões: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro como tivesse sido morto, e tinha 7 pontas de 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, e 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam com cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E olhei, e eis a voz de muitas águas ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e este número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto e de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, as ações de graça. E eu vi toda a criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra, que está no mar e toda coisa que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 1 a 9 e verso 11 a 13. Os 7 selos do Apocalipse são um livro selado
com o mistério do fim dos tempos, que só pode ser aberto pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo, e cuja abertura revela eventos proféticos como os 4 cavaleiros, conquista, guerra, fome e morte, o martírio dos santos, grandes cataclisma e finalmente a introdução das 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, marcando as etapas finais da história humana e o juízo divino. Como nós falamos ontem, assim como houve os cânticos, e um dos cânticos se refere a toda a criação de Deus e o fim de toda a criação, ou seja, que Deus criou todas as coisas e vai ter um cântico que vai manifestar essa alegria de Deus ter criado todas as coisas, né? Gerado, feito surgir, né? Com sua palavra de ordem, de vida, tudo veio a existir. Então também há aqui o momento em que as taças, as trombetas vão ser abertas e juízo divino virão sobre a terra. Aí é uma questão de interpretação no sentido de que quando isso vai ocorrer? A qualquer momento pode acontecer. Né? A qualquer momento as trombetas podem ser tocadas. A qualquer momento os selos poderão ser abertos. E assim vai acontecer tudo o que Deus programou. Os selos e seus significados. Interpretação comum. É um livro selado, um livro com o plano de Deus para o fim do mundo, selado com 7 selos que ninguém podia abrir, exceto aquele que morreu e reviveu. Nós temos que entender que Deus ele tem seus propósitos, seus limites, ele tem seus alvos a ser alcançados. Não é o homem que controla o universo, é Deus. Não é o homem que controla a escatologia bíblica, mas é Deus em todos os sentidos, todas as coisas que ocorrem através de Jesus, por meio de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos de Deus, tudo isso só ocorre por causa do grande amor de Deus através de Jesus. Então, o primeiro selo é um cavalo branco que conquista a vitória, que alguns dizem que é o anticristo, dependendo da interpretação. A questão aqui não é depender, porque aqui mostra um cavalo branco, mas um cavalo que ele representa uma certa situação de não poderio. Por mais que ele saia para vencer, ele saia para conquistar esse cavaleiro, mas ele não é igual o cavaleiro do capítulo 19, que tem espada de 2 gumes. Isso aqui tem apenas um arco, né? E a Bíblia fala que essa questão do arco, o Senhor quebra o arco, corta a lança. Então, podemos entender que esse selo aqui está ligado à abertura do início de tudo que vai acontecer sobre a terra. E aqui está o cavaleiro, que é o anticristo, e se acha o Cristo, né? E se manifesta como poderoso e que tenta tirar proveito de toda a inteligência ou desinteligência humana e afastamento de Deus. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, conquista a vitória e o anticristo. O Cordeiro, Jesus Cristo, que é visto como digno de abrir o livro e mostrar o seu destino. O primeiro selo, ao ser aberto, revela o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, com cor frequentemente associada à pureza. Mas aqui, junto com o arco e a coroa, sugere poder e dominação. O cavaleiro recebe uma coroa, sinal de realeza, e sai para conquistar com o propósito de vencer. Na interpretação comum, conquista e império representam a expansão dos impérios ou os conquistadores que avançaram. O anticristo, muitos veem neste cavaleiro como uma forma e a figura do anticristo que virá com uma aparente paz
e poder, mas trará opressão e conflitos. A vitória do evangelho, menos comum, né? Uma minoria interpreta como a vitória do evangelho, mas o contexto de selos seguinte, guerra, fome, morte, aponta para umas calamidades. E em Apocalipse 6:1, é o portal para as tribulações, introduzindo o cavaleiro no cavalo branco, que simboliza a conquista e início de um período de julgamento divino. É bom a gente entender que esse cavaleiro aqui, que começa o juízo divino sobre a terra, ele tem uma diferença muito grande do Cristo verdadeiro. Porque, diferente do Cristo verdadeiro, esse cavaleiro ele sai para vencer, né? Ou seja, ele sai para enganar, ele sai para conquistar, ele sai para perseguir, ele sai para mostrar poder, ele sai para governar. Mas ele, diferente daquele que tem no capítulo 19, ele não tem espada alguma de dois gumes, ele não é poderoso, não é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, há dois episódios diferentes. Aqui no capítulo 6, esse cavalo branco, ele simboliza o cavaleiro, que leva o cavaleiro, ele simboliza o anticristo, que sai realmente para conquistar o mundo. Ele sai com aparência de um homem bom, de um homem cuidadoso, de um homem guerreiro, de um homem conquistador, que vai conquistar todas as nações, com exceção de Israel, mas mesmo assim vai passar um período sobre Israel. Então, a diferença é gritante. Enquanto um sai para vencer, o outro já sai vencedor, né? Enquanto que ele procura de alguma forma atrelar o mundo às suas conquistas, o outro ele já é um conquistador, já é um vencedor, já tem todo o sucesso, toda a vitória está nas suas mãos. O segundo selo, o cavalo vermelho, que é a guerra, derramamento de sangue. O terceiro selo é o cavalo preto, que fala da fome, da escassez, do comércio afetado. E o quarto selo, o cavalo pálido ou esverdeado, que significa morte, perde poder sobre a quarta parte da terra. Então, o que nós entendemos aqui, nesses cavaleiros, é que todos eles têm uma finalidade: destruição, julgamento, sofrimento, angústia, perseguição, morte, escassez, né? Fome, peste. Todos estes, por que cavalo? Porque indica que vai prosseguir muito tempo, vai percorrer muitos lugares. Não vai ser só numa nação. Assim como o Covid, que foi em várias nações, quase que todas as nações da Terra, assim será também estes quando saírem. Eles têm representatividade aqui, mas eles têm uma função: destruir, machucar, oprimir, né? Fazer coisas terríveis contra as pessoas. Isso é triste, né? O quinto selo, o martírio dos santos, que foram mortos por causa da palavra de Deus e do clamor, e clamando por justiça. Vocês lembram do caso de Abel, que nós já falamos aqui? Mas também temos que lembrar aqui que esse quinto selo, ele mostra que vai ter o complemento do número daqueles que vão morrer por causa de Cristo. Daqueles que vão ser assassinados, destruídos, né? Perderão a família, perderão a própria vida, mas não perderão a fé, não perderão a salvação. E quando completar esses mártires, então o Senhor se revelará, ou o Senhor trará esses mártires à vida através da ressurreição. O sexto selo, com grande terremoto, escuridão do sol e da lua,
estrela caindo, sinais cósmicos, mostra que a grande tribulação vai estar a pleno vapor já, nesse quinto selo. A dor, o sofrimento, né? As pessoas morrendo sem ter tratamento, muita gente passando fome. Nós estamos caminhando para o Brasil para uma situação de tremenda roubalheira, tremendo desvio, onde o governo se apossará da maioria do salário da economia do pobre. Realmente nós estamos caminhando. Alguém diz: você é contra as regras, as leis? Não, ninguém pode ser contra aquilo que vai ajudar, aquilo que vai fortalecer, aquilo que vai compartilhar. Mas a partir do momento que isso se torna uma perseguição, um desvio, dinheiro que não aparece com a finalidade dele não é para salvar, não é para livrar, mas é para as pessoas se corromperem, gastarem mais, usurparem. Isso dói muito, isso oprime muito o ser humano, né? A outra questão aqui, que é o sétimo selo, é o silêncio no céu, seguido por 7 anjos com as 7 trombetas que anunciam mais juízos. E o propósito do selo é revelar progressivamente os eventos do fim do tempo escatológico, né? É revelar que a grande tribulação estará em pleno vapor. O povo da terra estará sofrendo. O anticristo, que a princípio parecerá um guerreiro, que faz com que todo mundo se sinta bem, tenha uma pseudo-paz, uma aparente paz, esse vai se tornar, depois vai se transformar num monstro, num destruidor, num perseguidor, numa pessoa má, numa pessoa ofensiva, uma pessoa que vai querer adoração, que vai querer que louve o seu nome, não vai querer que louve a Deus, vai negar todo o poder para Deus e vai assumir para si a glória da existência humana. Mas é justamente quando ele estiver se achando que ele perderá o controle, porque os terremotos, as pestes e todo o mal que está previsto no juízo acontecerá e ele não terá controle disso. E alguém pode até perguntar, mas ele vai fazer sinais de mentira. Ele vai tentar se manter através de sinais de mentira, de curas de mentira, de mexer com as tempestades, que agora está comprovado, né, que a própria China já está conseguindo fazer chover em determinadas áreas através de um componente químico. E a Bíblia diz que haveria sinais nos céus e na terra. E então nós estamos caminhando para isso. Que Deus nos ajude a entender que nós precisamos muito do Senhor. Então, o silêncio no céu, que acontece de meia hora, quando o sétimo selo é aberto, mostra que toda a existência de seres que se movem, que falam, vão ficar sem saber o que fazer. Haverá um silêncio que chega a ser um silêncio estrondoso, porque as pessoas não saberão, os anjos não sabem, os arcanjos não sabem, os querubins não sabem o que fazer para mudar a história, para livrar, para tentar resolver alguma coisa. Haverá uma impotência muito grande em todo o universo. E só Ele, Jesus, é o que tem o poder e o controle de fazer algo que mude a história. Aí diz aqui, o silêncio no céu, seguido pelos 7 anjos com as 7 trombetas, que anunciarão juízo. O propósito dos selos é revelar progressivamente os eventos do fim do tempo.
mostrar o poder e a autoridade do Cristo para cumprir um plano de Deus, indicar o tempo de julgamento e preparação para o retorno de Cristo. Onde encontrar na Bíblia que estão escritos, principalmente em Apocalipse capítulo 5 a 8, com detalhes sobre a abertura de cada um desses selos e os eventos subsequentes. Nós precisamos estar com Deus, precisamos amar a Deus, precisamos fazer de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus enquanto podemos, orar ao Senhor, orar de todo o nosso coração e clamar para que Deus se manifeste, julgue as nossas causas, nos livre, nos liberte, nos tire da opressão do pecado, nos perdoe e nos purifique. O meu desejo é que você e sua família, sua empresa, sejam abençoados. Nós estamos findando o ano, hoje já são 16, faltando 15 dias praticamente para findar esse ano e começar o novo ano. E nós precisamos de reflexão. Precisamos fazer silêncio para contemplar a nossa miséria, para contemplar as nossas atitudes, nossas invirtudes, contemplar a covardia que muitas das vezes está dentro de nós, as ofensas a Deus, a falta de preocupação com o sagrado, com mais envolvimento com o profano. É muito triste. Só Jesus pode nos ajudar. Mas que o Senhor possa nos ajudar, ajudar você a amá-lo muito mais, adorá-lo muito mais e glorificar seu santo nome. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti. O Senhor é um Deus de grande testemunho, de grande milagre, de grande poder, de grande autoridade. E nós, Senhor, estamos muito felizes por Sua compaixão para conosco. Não há Deus tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso como o Senhor. Os deuses das nações são vãos. Tem boca, mas não falam, tem olho, mas não veem, tem narina, mas não cheiram, tem ouvido, mas não ouvem, e não tem, Senhor, condições de existir, de se mover. Mas a gente sabe que estamos caminhando, Senhor, para uma situação onde as imagens vão falar, onde as estátuas vão se mover, onde Satanás fará coisas terríveis e que levará muita gente a descrer no poder do Senhor e acreditar na existência e no poder de Satanás. O Senhor é um Deus de compaixão, de misericórdia, é um Deus que não abandona, é um Deus que não se esconde de fazer, de ouvir o clamor, da angústia do necessitado. E eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que não nos deixa só. Muito obrigado, Senhor, por sua presença, muito obrigado por sua compaixão, muito obrigado por sua misericórdia, pelo livramento que vem das tuas mãos. Oh, Senhor, quero te louvar, porque o Senhor é santo, 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 é puro, fiel e verdadeiro, porque o Senhor esteve e sempre estará no meio do teu povo. E nós a ti rendemos ações de graça, louvor, e a nossa manifestação é da tua alegria, que o Senhor possa triunfar conosco, nos ajudando a compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus, e nos ajuda a evidenciar em nós a tua santidade. Ajuda este pai, esta mãe, este filho, ajuda este irmão, ajuda essa esposa, esse esposo, esse filho aflito. Faz a tua obra, Senhor, de santificação, de libertação, de cura, de milagre, meu Pai, em todas as vidas. Meu Pai, faz esses eventos que nós temos programado agora para o dia 21 e 23, para ajudar o pobre, necessitado, o aflito, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Senhor, que busca dar o seu melhor para Ti, que busca fazer o Senhor ser conhecido na terra através de seu testemunho, de sua fidelidade. Muito obrigado, meu Pai. Olha a minha nação, olha, Senhor, nossos estados, nossos municípios.
Contempla, Senhor, a dor, o sofrimento e a angústia, Senhor, que percorre por toda essa humanidade. O Senhor é o único que tem o poder para libertar e para fazer coisas tremendas e maravilhosas. Assim recebe nossa adoração, nossa gratidão. Não nos deixa só, não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas nos ajuda a vencer o mal com o bem e a estarmos firmes nas tuas promessas e viver segundo o modelo da tua santidade. Assim perdoa nossos pecados, abençoa as famílias, abençoa meus filhos e filhas, meus parentes, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, minhas cunhadas, meus amigos, Senhor. Faz um grande reboliço, Senhor. Abençoa a nossa vida que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.